Boa noite a todos. Chegando o momento da palavra, gostaria que você dedicasse esse momento a abrir seu coração e entender as Escrituras, entender o que o Senhor tem para a sua vida hoje. Na noite de hoje nós vamos tratar o tema Guarde o seu coração. E para começar tratando desse assunto, eu queria que você começasse a supor que um dia você me encontrasse cuidando de um jardim. E eu vou explicar para você que aquele jardim, ele foi um presente do meu pai e que ele usava equipamentos caríssimos, de ponta, de linha, para manter aquele jardim da forma que ele queria, plantando aquilo que ele queria, colhendo flores e qualquer tipo de fruto. Então ele montava a atmosfera perfeita, a iluminação perfeita, a temperatura ideal para que ele pudesse colher aquilo que ele queria, que eram flores e frutas. E eu estou cuidando daquele jardim que foi um presente que meu pai me deu e eu peço ajuda a você para a gente buscar algumas sementes para plantar nesse jardim. Então você vai me ver entrar em um campo cheio de ervas daninhas e encher uma sacola cheia de ervas daninhas para plantar naquele jardim. E você não consegue acreditar no que você está vendo e você vai falar, eu achei que você queria plantar, queria colher flores e frutos naquele jardim. E eu vou falar para você que sim. Aí você vai me questionar, mas se você quer flores e frutos, por que você está colhendo, está pegando sementes de ervas daninhas para plantar naquele jardim? E eu vou te falar, você já viu qual é o preço de uma semente de uma flor rara, uma semente que dá frutos? Ou melhor, você sabe o quão difícil é encontrar essas sementes? Eu prefiro pegar o caminho mais rápido e plantar ervas daninhas no meu jardim. E você vai achar que eu sou louco, porque eu estou plantando algo que eu não quero colher para a minha vida. E todos sabemos que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E ainda assim, o que a gente sabe sobre plantação, a gente ignora quando estamos falando de plantação da nossa mente, quando estamos falando sobre o nosso próprio coração. Eu quero que você pense por um momento que o seu coração ele é um jardim. E olha só que semelhante, o seu coração também foi um presente que você recebeu do seu pai, e ele é um lugar perfeito e adequado para o crescimento. E nesse momento que você imagina que seu coração é um jardim, você sabe que o seu coração, como um jardim, ele precisa ser administrado. Então agora nesse momento você vai considerar que os seus pensamentos eles são sementes. Então alguns pensamentos eles vão ser transformados em flores e outros vão se transformar em ervas daninhas. Se você plantar sementes de esperança, você vai colher otimismo. Se você plantar sementes de dúvidas, você vai colher insegurança. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Gálatas 6:7. E a prova disso está em qualquer lugar que você olhar na vida. Já se perguntou por que algumas pessoas elas têm a capacidade imensa de passar por momentos difíceis, com a cabeça erguida, confiantes? Poderia ser porque elas semearam sementes, elas colheram sementes de bondades a vida inteira e por isso estão colhendo os frutos agora? Já imaginou por que pessoas, quando passam por alguma situação, elas ficam com afeição, ficam com um aspecto bravo, de raiva, não conseguem passar por uma situação com a cabeça erguida? E você também passaria por essa mesma situação se a sua vida inteira você estivesse colhendo e plantando sementes de raiva, sementes de frustração, sementes de amargura. Se o seu coração é um jardim e os seus pensamentos são sementes, nós não deveríamos ser cuidadosos com os nossos pensamentos? Não deveríamos ter um segurança na porta do jardim? Não seria estratégico guardar o nosso coração? De acordo com a Bíblia, sim, porque está escrito, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outra tradução, nós vamos ler, seja cuidadoso com o que você pensa, porque seus pensamentos dirigem a sua vida. Dois motoristas estão presos no mesmo engarrafamento. Um deles olha para aquele momento e pensa, meus horários estão todos atrasados, estou todo desorganizado, e começa a ferver de raiva e xingar as outras pessoas. O outro motorista pensa, seria um bom momento para relaxar e desestressar. Duas mães encaram a mesma tragédia.
Uma está destruída e diz, eu nunca vou superar isso. A outra está desanimada, mas ao mesmo tempo determinada e pensa, Deus irá me ajudar a sair dessa. Duas pessoas conquistam o mesmo sucesso. Uma dá tapinha nas próprias costas e começa a se encher de ego e vaidade, e o outro dá todo o crédito a Deus, dizendo que ele nada seria se não fosse Deus. Dois jovens cometem o mesmo pecado. Um fica amargurado e pensa que ultrapassou os limites da graça de Deus e por isso não há mais chance para ele. E o outro, de forma grata, entende que há um novo nível da graça de Deus e um novo nível da graça de Deus foi descoberto. E ele pensa que se o meu pecado fez com que eu orasse, ele já valeu a pena. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele é a fonte da vida. Para muitos de nós, administrar os nossos pensamentos é algo muito impossível. A gente pensa muito sobre a administração do tempo, a administração dos nossos horários, a administração das nossas empresas, dos nossos negócios, dos nossos contatos. Mas pouco pensamos sobre administrar os nossos pensamentos. Nós não deveríamos estar mais preocupados com isso do que qualquer outra coisa? Porque Jesus estava. Jesus, como um soldado treinado, ele equipou a sua mente, ele protegeu a sua mente e deixou uma segurança montada em sua mente. E na mente de Jesus, a entrada de muitos pensamentos foi negada. E nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, o pensamento de arrogância. Em uma ocasião na Bíblia, as pessoas queriam determinar que Jesus fosse rei delas. Queriam obrigar que Jesus fosse rei. E mesmo que a gente recusasse essa oferta, nós iríamos nos envaidecer por receber essa oferta. Todos iriam gostar de receber uma proposta de ser rei, um convite de ser rei de algumas pessoas. Mas em João 6,15 diz, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte, porque ele não queria deixar o seu coração ser contaminado pela vaidade, pelo ego. Então ele protegeu o seu pensamento contra pensamentos de arrogância. Outro exemplo aconteceu em uma conversa entre Jesus e Pedro, que ao ouvir Jesus anunciar sobre sua morte, Pedro diz, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. E nesse momento Pedro está questionando a necessidade de Cristo ir à cruz. Mas Jesus recusa que esse pensamento invada a mente dele, porque ir à cruz era propósito de Deus para a vida dele. E ele diz, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus. Mateus 16:23. Ele mandou embora um pensamento de heresia, um pensamento que ia contra a vontade de Deus. Outro exemplo, quando Jesus ele foi ridicularizado. Você já passou por algum momento das pessoas rindo de você? Jesus passou por esse mesmo momento. Quando ele foi curar uma garota que estava doente, ele entrou na casa apenas para ouvir que essa garota já estava morta. E ele responde, a criança não está morta, mas está dormindo. E as pessoas começaram a rir dele, começaram a ridicularizar dele. Assim como nós, Jesus ele teve que enfrentar as humilhações, o momento de humilhação, as pessoas apontando para ele e rindo. Mas diferente de nós, ele recusou a receber essas humilhações. Ele responde, ele ordenou que todos saíssem. Marcos 5:39. A humilhação não era permitida na mente de Cristo. Não permita que a humilhação entre na sua mente. Jesus guardou o seu coração. E se Jesus fez isso, nós não deveríamos fazer o mesmo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus quer que o seu coração seja fértil e frutífero. Ele quer que você tenha um coração igual ao dele. Essa é a meta para a sua vida. Essa é a meta de Deus para a sua vida. Ele quer que você pense como Cristo pensa. E a pergunta é como? Como faremos isso? E a resposta é muito simples. Podemos ser transformados se tomarmos uma simples decisão. Eu irei submeter meus pensamentos à autoridade de Jesus Cristo. Para ter um coração puro, devemos submeter todos os pensamentos à autoridade de Cristo. Se estivermos dispostos a fazer isso, nosso coração será mudado como o coração dele. Vamos voltar à imagem do jardim, lá no começo da mensagem. Seu coração ele é um jardim fértil, pronto para receber bons frutos.
Sua mente é a porta para o seu coração, que é o lugar estratégico que você determina quais sementes serão semeadas e quais não serão. E eu lembro muito daquele filme Divertidamente, onde tem os divertidamentos lá na mente da garota e eles ficam selecionando o que vai e o que não vai entrar. E é justamente isso. Só que ao invés de ser os divertidamentos, o Espírito Santo está pronto para nos ajudar a administrar todos os pensamentos que tentem entrar na nossa mente. E Ele pode te ajudar a guardar o seu coração. Ele vai ficar conosco na entrada. Então um pensamento se aproxima, um pensamento questionável. Você vai abrir a porta e deixar esse pensamento entrar? Certamente não, porque como está escrito em 2 Coríntios 10:5, destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Você não deixa a porta da sua mente sem proteção. Você se mantém equipado com a palavra, pronto para dizer não a qualquer pensamento ruim que tente entrar na sua mente. Para exemplificar, vamos dizer que um pensamento de tentação tente invadir a sua mente. Se você é um homem, o pensamento ele vem vestido de vermelho, com um salto alto, bem elegante. Se você é uma mulher, é um pensamento forte, bonito, educado, do jeito que você sempre quis. E ali rola uma química e um convite. E você pensa, está tudo bem, já sou um adulto, não tem problema algum. Mas o que você deve fazer? Se você está sob a autoridade de Cristo, você não abre a porta. Se você tem a mente de Cristo, você dá um passo para trás e diz, vai com calma. Antes eu preciso perguntar ao meu irmão mais velho, ao Espírito Santo. Então você dá um passo para trás diante de Jesus e pergunta sim ou não. E ele vai responder claramente, sempre através da Bíblia. E a resposta está lá. Fujam da imoralidade sexual. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. A resposta de todos os pensamentos que tentem invadir a sua mente estão na Bíblia. E você, armado com a opinião de Cristo e com a espada do Espírito Santo, o que você faz? Se esse pensamento for a sua mulher, se esse pensamento for o seu marido, está tudo bem. Mas se não, você manda esse pensamento para longe. Você se afasta desse pensamento, você não deixa que esse pensamento invada a sua mente. O ponto é, guarde a porta do seu coração. Submeta os seus pensamentos à autoridade de Cristo. E quanto mais seletivos somos em relação às sementes, mais felizes seremos na colheita. Que você possa receber essa mensagem, que você possa guardar o seu coração e entender que devemos equipar a porta da nossa mente com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, para que nós possamos ter uma colheita feliz. Nesse momento gostaria de orar com você e que você possa entregar o seu coração e submeter o seu coração à autoridade de Cristo. Amém? Senhor meu Deus Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem, obrigado pela Tua palavra ter transformado os nossos corações, Pai. Nessa noite nós declaramos e submetemos, Pai, a autoridade da nossa vida a Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos entender que todos os nossos pensamentos devem ser filtrados pelo Espírito Santo. Que nós possamos guardar o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Uma boa noite.